Olá para você que assiste a TV Câmara Botucatu. Começa agora mais um Conexão OAB. Hoje falando de um tema um tanto quanto polêmico. Não sei, você aí de casa que vai me dizer, mas o assunto de hoje são os sindicatos. Quem está aqui com a gente para falar sobre isso é a advogada Rosana Mari de Freitas Constante. Ela atua na área trabalhista, civil e previdenciária e também é a advogada que representa o Sindicato da Construção Civil aqui em Botucatu há 25 anos. Tudo bom, Rosana? Tudo bem, Carol. Vamos falar desse assunto que, como você já adiantou para mim, pode ser um pouco polêmico, é isso? Bastante, né? Atualmente é um assunto de pauta, tá com bastante polêmica, né? Que nós estamos tratando esse assunto atualmente. Para a gente começar o assunto, eu sempre gosto de dar uma contextualizada, como a gente chegou como a gente está hoje, né? Sobre a questão dos sindicatos. Então, para começar, o que são sindicatos e quais as razões históricas que fizeram eles surgirem no Brasil e no mundo? Tá. Os sindicatos são associações, né, de pessoas físicas ou jurídicas, né, conforme um sindicato patronal ou um sindicato dos empregados, dos trabalhadores. E essas pessoas têm a mesma atividade econômica, né, e eles são constituídos em função da defesa e da garantia dos seus direitos e interesses. Tá. E ele tem um histórico que vem lá da Revolução Industrial, então é Sim. Lá longe, né? Deu início na Europa, né, com a Revolução Industrial, onde os trabalhadores não estavam satisfeitos com seus trabalhos, né? A vida não havia direitos e eles iniciaram aí uma engajada de tentativas de conversas com os seus empregadores, mas foram infrutíferas e eles tiveram que, então, nessa condição, eles tiveram que colocar fogo em máquinas, inclusive, destruir máquinas industriais para iniciar-se um movimento de associações onde efetivamente eles tivessem as condições de início de conversa. Aí eles criaram, né, uma associação, foi reconhecida depois pelo parlamento inglês, através de uma lei, a legalidade dessas associações. E aí eles iniciaram toda essa trajetória, né, por volta de 1824. Então foi muito antigo. E aqui no nosso país, né, no Brasil, o sindicato ele surge com o término da abolição da escravatura, com a abolição da escravatura e com também a proclamação da República. Então, em 1888, 1889, que surge, retira a mão de obra escrava, né, ela termina, inicia-se a mão de obra assalariada. E, então, a partir desse momento, muitos imigrantes vieram para cá, né, porque o café cede espaço também para manufaturados, atividades manufaturadas. Então, inicia-se a constituição de associações, de meios para que realmente pudessem acrescentar melhorias. O próprio imigrante, ele já vivenciava lá a condição de melhorias. Então ele vem para cá e ele fala, puxa, mas não tem nada, né, no nosso país, no Brasil. E ele instiga essa condição, inclusive, né, da criação de associações, e é criada essas associações, né, e essas associações, elas são resistentes, têm um corpo de resistências, e elas se transformam em sindicatos e vão ser legalizadas por Getúlio Vargas. Então, em 1930, 31, foi legalizado, né, a condição do sindicato. E desse marco aí para cá, o sindicato no Brasil já passou por altos e baixos, assim como a nossa própria história. Tem algum ponto que seria interessante a gente destacar dessa história, né? Então, o Brasil, quando ele foi legalizado pelo Getúlio, ele colocou a intervenção do Estado. Então, ele não tem uma atuação adequada, né? Então, o sindicato ele fica submisso completamente ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho ele frequentava as assembleias, né? Todas as contas do sindicato eram prestadas também para o Ministério do Trabalho. Em 1940, mais ou menos, o sindicato ele pega uma força
ele começa com greves, com manifestações, então aquele movimento ele se torna mais ou menos inusitado, é um movimento ótimo, só que com a queda do poder, a intervenção militar, em 1900, se deu em 64, aí o sindicato novamente passa a ser perseguido, passa, né, por aqueles momentos difíceis que a gente já sabe, já tem conhecimento. Então o sindicato ele perde um pouquinho a força dele, mas quando chega em 1970 ele reativa, aí ele começa com manifestações políticas, e ele insera nesse campo político, inclusive, e tem bastante, né? Aí ele tem um cenário, né, grande na nossa história, onde várias conquistas dos direitos dos trabalhadores se deu devido aos sindicatos. Né? Tipo quais? Olha, os sindicatos, com as movimentações dele, deu um ensejo ao 13º salário, ao salário mínimo, porque antes era regional, né? Era uma condição regional, então até com Lula também houve uma manifestação da valorização do salário mínimo, todos que foram integrados, inclusive, na Constituição Federal, né? Posteriormente. 1/3 de férias, as férias anteriormente, 1925, que elas foram criadas, elas eram de 15 dias, depois, em 1972, que passou a ser de 30 dias. Então, todas essas conquistas foram movimentos sindicais, movimentos grandes, tá? Onde houve uma conscientização popular, e tinha um apoio bem expressivo, e na história, né, do nosso país foi de grande valia, né? Porque a gente vê que ninguém fica sem o 13º. É verdade, né? E hoje, quais seriam as principais funções do sindicato, além dessas funções históricas? Mudou alguma coisa sobre as responsabilidades deles? Bom, nós tivemos, né, o sindicato, ele passa por momentos que a gente vê que a política tem uma interferência muito grande, né? O sindicato atualmente, depois da Lei 13.467. Tá com a cabeça boa, hein? Mas essa lei, essa recente, então o sindicato teve uma alteração. Inclusive, quando ele deixa a obrigatoriedade, deixa de ter obrigatoriedade a rescisão contratual para ser homologada pela entidade sindical. Então, isso daí, para a gente, realmente houve assim, transtornos, bem como a desobrigação da contribuição sindical. Então, o sindicato hoje, o papel dele é um papel muito importante também, porque as conquistas de negociações que são realizadas com federações ou com a própria empresa, né, que a gente realiza muito acordos coletivos de trabalho com as próprias empresas, depende demais do sindicato. O sindicato que está à frente, o sindicato que está atuando para que realmente tenham essas conquistas e essas cláusulas que compõem o acordo coletivo, que superam o que existe na legislação. Então, é muito importante essa atividade do sindicato, e o sindicato também ele denuncia condições de falta de segurança, ele está evidenciando também as questões de não pagamento de salários, de cumprimento das convenções coletivas. Fiscalizador, né? É uma condição fiscalizadora, mas que dá uma orientação jurídica, que está avante, à frente de negociações. Então, os trabalhadores têm um instrumento muito importante, né? E vale lembrar que até aqui é bom fazer a diferenciação, que a gente tem os sindicatos dos empregados e os sindicatos dos patrões, dos patronais também. A gente está basicamente falando dos sindicatos empregatícios, né? Sim, eu tô me referindo mais ao sindicato dos empregados, porque o movimento maior sindical se deu das lideranças operárias, né? Então, o sindicato foca principalmente o quê? É o trabalhador. Lógico que o sindicato patronal também corre atrás dos interesses dos empregadores,
muito importante, muito embora ele não seja atuante no mesmo nível que um sindicato de trabalhador. E aí a gente vislumbra, né? Eu sempre vislumbro falar mais do sindicato dos trabalhadores pela questão de que eles realmente têm um foco, né? E partindo para a prática agora, bem na realidade das pessoas, né? Você poderia dar alguns exemplos de situações que os trabalhadores da nossa cidade podem recorrer ao sindicato? Então, situações em que uma força que o sindicato tem, que o trabalhador sozinho não teria. Negociação coletiva, por exemplo, né? Reajuste salarial anual. Manutenção daquelas garantias que já vinham sendo praticadas, fazer com que os patrões realmente arquem com essas condições de cumprimento. Lá no sindicato, por exemplo, da construção civil, a gente realiza muito a tentativa de conciliação, onde a gente chama as partes, faz a verificação das coisas que não estão corretas e tenta negociar. Então, é através da nossa entidade que a gente tem chamado, né, esses empregadores, na maior parte eles comparecem e a gente consegue solucionar o problema do trabalhador sem necessariamente ter que ir para a justiça. Uhum. Bom, e agora a gente está numa realidade, né, que não tem mais a obrigatoriedade da contribuição sindical. Para quem não sabe, a contribuição sindical descontava da folha, né, uma vez por ano? Uma vez por ano, um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Então, agora a gente não tem mais essa obrigatoriedade. Então, para a pessoa que está assistindo aí, quais seriam os motivos que o trabalhador teria para se filiar e fazer a contribuição e para não se filiar e aí não fazer a contribuição? Então, prós e contras, vamos dizer. Pois é, né? O que significava essa contribuição sindical para o sindicato? 50% a 80% das despesas dos sindicatos eram realmente arcadas com essas contribuições. Existem vários sindicatos, né, gente? Sindicato que tem representatividade, que trabalha, que vai à frente. Tem sindicato que realmente não tem esse exercício de trabalho. Então, o que é importante sempre o trabalhador denotar é a representatividade do sindicato. O sindicato que tem trabalho, tem atuação, que tem a convivência com o trabalhador, gente, tem mais é que ser apoiado por esses trabalhadores. E só podemos continuar a existir de que forma? Através de contribuições, porque o sindicato é a casa do trabalhador, tá? O sindicato é mantido pelo trabalhador. Nós não temos outras fontes de renda a não ser as contribuições desses trabalhadores. E efetivamente, o trabalhador ele tem que ter uma conscientização de que ele não vai conseguir a luta sozinho. Ele precisa ter um órgão de classe que esteja apoiando, que esteja direcionando, que esteja representando ele. Então, eu acredito que essa condição, se realmente o trabalhador ele se posicionar, ele verificar, ele acompanhar um sindicato, ele vai ver o quanto é importante ele se filiar ao sindicato. Porque essa condição, principalmente do envolvimento em negociações coletivas, ela tem um peso completo pela representação, né, do sindicato por esse trabalhador. Então, eu acho que é indispensável a filiação quando o sindicato tem representatividade. E no caso que talvez, às vezes as pessoas, porque aí eu vou citar um dado que eu encontrei na internet, né, que a partir desse fim da obrigatoriedade, os sindicatos perderam 90% da contribuição em um ano. Então, deve ter impactado bastante. E que motivos você acredita que levaram a isso? As pessoas talvez não estavam se sentindo representadas ou elas não sabem exatamente qual é a função do sindicato? Qual é a questão que entrou aí? Olha, eu acho que entrou várias questões, tá? Que realmente não houve essa contribuição. Primeiramente, que quando ela deixou de ser obrigatória, teve uma mídia em cima fantástica, né? E generalizou todos os sindicatos.
tanto aqueles que tinham representatividade como os que não tinham representatividade. E, sabe, foi jogado na mídia essa condição, falou assim, agora vocês não têm mais que pagar o sindicato. Espera um pouquinho. O sindicato, ele é mantido pelo trabalhador, ele tem essa condição. A não obrigatoriedade vai gerar o quê? Fechar as portas. É isso que objetivava, inclusive, o empregador, do meu ponto de vista, né? Vamos aí quebrar as pernas do sindicato, não vai ter entrada de recursos para ele continuar se mantendo. Então, houve manipulações, tá? Junto aos trabalhadores, para que não teriam essa obrigatoriedade, para que não o fizessem. E eu acredito que essa condição foi até exposta por profissionais de contabilidade, inclusive, e isso daí gerou até um mal-estar muito grande, porque compareciam, às vezes, trabalhadores no sindicato para serem atendidos, para poder exercer seus direitos, e nós perguntávamos, escuta, mas não há contribuição da sua parte, você não gostaria de ser representado pelo sindicato, mas eu não estou nem sabendo, eu posso pagar? Porque me falaram que eu não tinha que pagar mais. Então, você vê a polêmica que foi criada em prol dessa contribuição e também as informações equivocadas que foram lançadas, né? Então, é muito importante, eu acredito que o trabalhador no nosso sindicato, por exemplo, não tem mais a contribuição sindical obrigatória, mas nós criamos outras contribuições, porque nós somos mantidos por isso. E nós estamos tendo adesão, assim, eu posso te dizer de 90%, que para a gente é muito importante isso. Então vamos abordar algumas legislações sobre os sindicatos, inclusive existem pontos na Constituição que se fala do sindicato. E no final do ano passado, em 2019, também passou pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, uma PEC, então um projeto de emenda à Constituição, que propõe uma reforma sindical. Então é muita coisa, né? Tem coisa na Constituição, tem coisa querendo ser mudada, algumas coisas já mudaram. Então, o que a gente poderia falar, que a gente tem de lei sobre sindicato realmente na Constituição e o que está querendo ser mudado agora? E o que impacto teria, né? No caso aí seria mais o foco, tá versando sobre o artigo 8º da Constituição, né, Federal. Então, hoje em dia nós temos uma liberdade sindical, mas de uma forma diferenciada do que pretende essa PEC, né, essa PEC 196 aí, que foi proposta. Porque hoje o sindicato funciona da seguinte forma. Ele pode ser constituído, mas ele é submetido ao Ministério do Trabalho, né, o antigo Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia, na Secretaria das Relações de Trabalho, ele tinha que ter um registro para ele poder ser reconhecido. Agora, a intenção com essa PEC seria de uma liberdade sindical de criação, sem ele estar submetido a essa intervenção de registro de qualquer órgão estatal. Não precisaria ter mais o registro, não. então. Ele teria, sim, que estar submetendo todos os atos constitutivos dele a registro no registro civil de pessoas jurídicas, mediante requisitos e determinações de um Conselho Nacional de Organização Sindical. Então, através desse conselho seriam estabelecidas as regras, as normas, determinações de como funcionaria para que pudesse realmente, né, o sindicato funcionar. Então, ele estabelece também a unicidade sindical, né, ele finaliza a unicidade sindical e cria também esse Conselho Nacional de Organização Sindical, que seriam 6 pessoas compostas pelas centrais sindicais e 6 pela Confederação dos Empregadores.
onde eles vão ditar toda a condição que deverá ser regida o sindicato, custeio, formas. Então nós estamos aí diante, né, seria uma reforma mesmo. De uma reforma sindical assim bem expressiva, um caminhamento muito expressivo. Vamos ver, né? Porque só para esclarecer, realmente não foi para votação ainda, está numa fase preliminar desse trâmite. Correto. Que ela foi apresentada agora no final de dezembro, né, do ano passado. Tá. Vamos aguardar. Sim. E, bom, a gente falou dessas movimentações nacionais, né? Porque sindicatos, inclusive eu achei um dado interessante que no Brasil a gente tem mais de 17 mil sindicatos e comparando a outros países os números são bem menores, né? Não sei se é possível responder isso, mas eu queria trazer um pouco para a realidade aqui de Botucatu. Então, como os sindicatos botucatuenses têm atuado no município e se adaptado também a essas novas realidades? Então, no nosso município, os sindicatos são bem atuantes, tá? E a gente verifica que tem bastante trabalho, bastante associados, então nós não temos, não vi que passamos por uma dificuldade muito grande, assim, no sentido de ter que fechar as portas, modificar algumas situações. Os sindicatos criaram, sim, outros meios de recursos, tivemos que nos reinventar, passamos por momentos difíceis, tivemos que efetivamente fazer corte de gastos, mas isso tudo dentro de um contexto, né, que deu efetivamente para a gente dar continuidade ao trabalho, e isso que é muito importante. Esse trabalho, né, para o associado, esse trabalho nosso que é uma dedicação para aqueles que realmente estão necessitando do direito, estão necessitando de se manter a garantia daqueles direitos. Então, eu vejo que os sindicatos daqui se posicionaram de uma forma muito positiva, tá? Tem uma boa aceitação, então, né, trilham aí numa boa. Sim, e quem é trabalhador aqui em Botucatu, como ele pode procurar o sindicato da categoria dele, ou na verdade é mais o sindicato que procura o trabalhador? Como que é essa relação? Olha, eu vou falar pelo nosso sindicato da construção civil. Na construção civil, por exemplo, diariamente a gente atende muitas pessoas, né, muitos trabalhadores. E o trabalhador, ele apresenta N problemas, porque a informalidade, infelizmente, impera bastante no nosso meio, né? Então, é a falta de pagamento, é a falta da condição de segurança. E vale lembrar, então, você não precisa ser um trabalhador de carteira registrada para procurar um sindicato. Não, basta você exercer a atividade que o sindicato representa, né? Tá certo. Então, o trabalhador, ele tem ido ao sindicato, tem nos procurado e também, nós também temos ido até eles para divulgar o nosso trabalho. Importante também falar para vocês, a gente só está falando dessas questões de direitos e garantias, mas o sindicato também proporciona lazer, né? Essas condições funções, né? sociais, né? O sindicato tem algumas outras coisas, algumas outras entretenimentos para poder proporcionar também para o trabalhador, então colônia de férias. Então é importante a gente ter o contato com esses trabalhadores para eles terem conhecimento do que é realmente uma entidade sindical, né? Porque às vezes ficam só aquelas imagens negativas que são passadas, né, para os trabalhadores de sindicatos não atuantes. Para formar a opinião, mais fácil se conhecer. Com certeza. Então tá. Bom, enfim, para a gente terminar, qual é o panorama que você faz sobre o futuro da ação dos sindicatos, que, como a gente falou, está sempre em transformação, e assim como o trabalho, o mundo do trabalho, né? E qual a sua percepção da opinião pública sobre eles, que você acabou de citar, né? Então, talvez conhecer, ter a informação seja a melhor coisa. Bom, eu vejo aí que o sindicato está passando por uma transformação muito grande, né? E a gente se prende no trabalho, na dedicação, e a gente enfatiza que o trabalhador tem que ter uma consciência
formada a respeito do sindicato, tem que conhecer, porque nós existimos, o sindicato existe pela representação do trabalhador, então ele tem que dar essa oportunidade para que ele possa realmente apoiar, né, a representação do sindicato. Lógico que o número de trabalhadores filiados a uma entidade sindical tem uma força de expressão muito grande perante qualquer patronal, né? E a gente vê aí num horizonte aí futuro de que realmente essa conscientização ela é a chave da continuidade dos trabalhos da entidade sindical, né? O apoio e a gente pretende que realmente o trabalhador possa dar continuidade a essa defesa dos interesses deles que o sindicato vem promovendo. Rosana, obrigada. Você ouviu um pouquinho sobre os sindicatos com a advogada Rosana. Esse programa fica na TV Câmara Botucatu por pelo menos um mês, mas depois você o encontra no nosso canal do YouTube, Câmara Municipal de Botucatu. Sou a Carolina Vieira, obrigada e até a próxima.